ao Destaque Afiado, ao vivo aqui na TV Afiada. Hoje é quarta-feira, 13 de maio de 2020. Estamos ao vivo aqui na TV Afiada. Isso significa que você está mais do que convidado, mais do que convidada a participar da nossa transmissão. Aqui ao lado do vídeo você encontra o chat do YouTube e ele está à sua espera. Mande o seu comentário, mande a sua pergunta, mande a sua sugestão. O espaço está inteiramente à sua disposição. Aproveito para lembrar também que se você ainda não se inscreveu na TV Afiada, faça isso. Aqui embaixo do vídeo você encontra o botão de inscrição, clique nele, ative o sininho e você passará a receber com prioridade os novos conteúdos da TV Afiada. E tem muita coisa boa vindo por aí. Estamos pertinho da marca de 1 milhão de inscritos. Com a sua ajuda, tenho certeza de que vamos bater essa meta rapidamente. Pedimos desculpas, inclusive, pelo pequeno atraso. Transmissão ao vivo tem disso, mas garanto que vai valer muito a pena. Afinal de contas, hoje nós temos o prazer de receber aqui no Destaque Afiado a presença do ex-ministro José Dirceu. Ministro, seja muito bem-vindo ao Conversa Afiada, TV Afiada. Obrigado por atender ao nosso convite. Boa noite. É um prazer. Uma honra para mim. Para conversarmos com o ministro José Dirceu, temos também a presença de Sinara Menezes, jornalista e editora do site Socialista Morena. Tudo bem, Sinara? Tudo bom? Boa noite a todos e todas. Boa noite, Zé. Vamos ter a próxima hora aí de boas perguntas e respostas, né, Zé? Assim esperamos. É isso. Aproveito já para agradecer a presença aqui da Sandra Mara, da Miriam Patrocínio, do Fernando Noal, do José Carlos Bigua, do Francisco Filho. Vá mandando desde já a sua mensagem. Ministro, eu gostaria de abrir esse nosso bate-papo com o artigo que o senhor publicou essa semana no blog Nocaute, que o Conversa Afiada, inclusive, reproduziu, no qual o senhor trata da tutela aberta militar sobre o país, a volta do militarismo e a politização das Forças Armadas. O senhor diz nesse artigo que, de novo, abre aspas, vemos a ilusão política de que não haverá golpe de Estado. Não é bom acreditar em ilusões quando já temos um governo militar. Ministro, o senhor acredita que Bolsonaro teria um respaldo das Forças Armadas caso tentasse tirar do papel essa retórica golpista? E aproveito para emendar uma pergunta que o deputado federal Glauber Braga fez hoje cedo quando soube que conversaríamos com o senhor. Ele quis saber, diante de tudo isso, o que fazer? Como reagir a tudo isso, ministro? Em primeiro lugar, golpe de Estado acabou de acontecer na Bolívia. E mais, o Exército fez um pronunciamento exigindo a renúncia do presidente e a Polícia Militar executou o golpe. Não foi nem o Exército. E a história brasileira, eu digo isso no artigo, tem 2 longos períodos de ditadura militar. O Estado Novo, que ficou na conta do Getúlio Vargas, mas foi um golpe do Estado-Maior do Exército, inclusive Góes Monteiro, que era o chefe do Exército, como nós temos agora o Vilas Boas, né? Essa reserva moral, chefe espiritual, ele não só foi a principal figura do Estado Novo, como encomendou para Francisco Campos a Constituição que foi decretada, fascista, copiada da Constituição polaca do general Piłsudski, uma Constituição fascista também. E tivemos, portanto, até 45 uma ditadura militar, e de 64 a 85. Só foi 64 porque eles não conseguiram em 61, em 55 e em 50. Tentaram 3 vezes na golpe de militares. Vamos lembrar que os militares foram determinantes na Revolução de 30, na Guerra Civil de 32, quando São Paulo tentou se separar do Brasil e se levantou contra a Revolução de 30. Foram decisivos na década de 20 os tenentes contra a República Velha. São Paulo teve uma revolução em 24, que a cidade foi ocupada. O governo federal bombardeou a cidade com canhões Krupp dos Altos de Santana e com aviação civil. E Joaquim Távora, irmão de Juarez Távora, morreu. Então, a presença militar no Brasil, desde a República, é constante. Agora, se nós quisermos nos iludir, se vai haver golpe de Estado ou não, já é uma questão política do momento, das forças que apoiam ou não o governo Bolsonaro, tudo indica que é improvável.
porque não tem apoio. Como em 64, a mídia praticamente toda, tinha exceções, como a Última Hora, apoiou o golpe, as classes médias, o empresariado nacional, a embaixada norte-americana, quase a maioria das Forças Armadas, ou pelo menos foi aderindo. É uma realidade completamente diferente. E você está querendo dizer, Zé, que a Igreja Católica, os militares brasileiros têm uma vocação golpista? Não é que eles têm vocação golpista, eles voltaram ao militarismo. O militarismo é o militar na política. Quem que pode negar que os militares estão na política? A presidência é política, a presidência, o Palácio do Planalto, 8 ministérios, eles estão ocupando os outros ministérios estatais, autarquias, 3 mil militares ocupam cargos no governo, e fizeram uma portaria que eles não estão ao alcance da legislação civil. Fizeram isso ainda. E mais, quando o Vilas Boas tuita como comandante do Exército que o Supremo não pode dar habeas corpus para o Lula, e quando o Estado-Maior do Exército se reúne e publica uma foto, sorrindo, inclusive, vetando o habeas corpus, quando 3 comandantes de 3 armas fazem uma ordem do dia elogiando 64 e fica por isso mesmo, porque a Constituição não permite isso. Então, aliás, o Bolsonaro prega golpe de Estado, prega ditadura, fora a questão gravíssima que ele sabota na prática e no exercício do governo, no cargo de presidente da República, o isolamento social e o combate à pandemia. Agora, as condições políticas serão dadas, depende de nós, aí vem o que fazer. Porque se as oposições... O que a oposição liberal faz? Ela é contra o obscurantismo, contra o autoritarismo do Bolsonaro, mas é mais radical que o Bolsonaro no apoio ao Guedes e à agenda do Guedes. Inclusive, se nós observarmos, a mídia sofreu uma mudança nessas últimas 3 semanas. Ela vinha, de certa maneira, lavando a imagem dos ultra-ortodoxos, falando em desigualdade, medidas para combater desigualdade, reforma tributária, o Estado tem um papel sim. Aí veio o Pró-Brasil, que foi elaborado por 2 generais que estão no governo, o Ramos e o Braga Neto, que, aliás, são os que estão operando a entrada do Centrão no governo. A mídia acendeu uma luz vermelha na Bolsa, no mercado, capital financeiro bancário, e começou de novo a campanha a favor das reformas ultraliberais. Então, para mim, uma coisa é que existe um governo militar, que o militarismo está de volta. O Bolsonaro e o bolsonarismo politizou as PMs. Não vamos negar isso. Perguntar, Zé, hoje os governadores são reféns das polícias militares? As polícias militares podem, em qualquer momento, fazer uma quartelada contra os governadores? Me preocupa especificamente a situação do governador João Dória, né? Porque já tem caminhoneiro lá, um processo bem semelhante com o que aconteceu com a Dilma. Você acha possível que as polícias possam tomar atitudes antidemocráticas nos estados? As polícias militares estão alinhadas com o Gabinete de Segurança Nacional, com a Inspetoria-Geral do Exército, das polícias militares do Exército e com o Bolsonaro. O bolsonarismo tomou conta do Estado-Maior da maioria das polícias militares. Isso é um fato. E está politizado. Outra coisa, Bolsonaro está agitando os quartéis, os comandos intermediários. Quem não vê isso? Ele tem toda uma política com relação a isso. Fora as milícias bolsonaristas, não estou falando das milícias, organização criminosa, que já existem em várias capitais do Brasil, né, que está ocupando o território e os negócios do narcotráfico. Certo? E conivência, e elogio e apoio da família Bolsonaro no Rio. Certo? Eu estou falando das milícias bolsonaristas, essas que estão aqui na frente do Supremo, elas estão se organizando no Brasil todo. Se nós não estamos olhando isso, agora, ele pode tentar e pode sofrer um contragolpe, ele pode ser derrotado, porque não tem apoio na sociedade, como em 64 houve numa parcela da sociedade, porque é mentira que o governo do João Goulart era impopular. Todo historiador sabe que mais provável que o Juscelino vencesse as eleições em 65, o Juscelino era considerado pelos militares, nós sabemos disso, um varguista, né? Apesar de ser meia verdade. Né? O que o Juscelino manteve foi um projeto de desenvolvimento autônomo e soberano do Brasil.
mas ele iniciou uma outra política, foi ele que abriu a industrialização do Brasil ao capital estrangeiro, nós sabemos disso. Então, eu acredito que os fatos estão aí, né? Nós temos que nos opor a ele. A oposição liberal faz de conta que não está acontecendo isso. Então, o Maia diz, não, o impeachment, eu quero que o Supremo não aceite o pedido que eu tenho que colocar na ordem do dia, isso não vai ser agora nem nunca, entendeu? Ou E o seja, Dória? E o Dória? é uma situação. Bem, outra questão que não comparece em 64, os governadores de São Paulo, Minas e Rio apoiaram o golpe. Depois foram caçados, né? Depois foram caçados pela ditadura. Como a imprensa que apoiou depois foi censurada. Apoiou e ficou apoiando durante muito tempo. Até durante todo o período do terror do governo Geisel, ainda havia muito apoio, por causa. Sempre tem um pretexto, né? Era a luta contra o terrorismo, entre aspas, né? Sempre tem um pretexto. A situação do Dória é uma situação, mas não chega, na minha avaliação, eu não estou em São Paulo, estou em Brasília, não chega a ver ainda claro que há uma operação para destabilizá-lo, porque não tem como derrubá-lo, entendeu? Pode tentar destabilizar o governo, sabotar, como fizeram com a Dilma, aliás. Isso pode ser feito. Sim. Agora, eu acho que em São Paulo, por ser o centro, na verdade, financeiro e econômico do país, certo? Não vejo como isso pode progredir. O problema é saber se o Bolsonaro tem respaldo do Estado-Maior do Exército, certo? Ou se ele vai tentar uma aventura, vai tentar, como o Bolsonaro não tem limites, já provou, e é audacioso, né? E ele prega abertamente, porque quando a Damares fala numa reunião ministerial que tem que prender governadores e nenhum ministro, nem o presidente, se opõe, a repreende, é porque na cartilha deles, golpe de Estado, porque vamos lembrar como é que é o pensamento militar. Os militares são melhores que os civis, só eles são patriotas, vamos lembrar. Sim. Certo? Eles acreditam na superioridade deles para governar, e o Geisel foi um exemplo disso, um déspota esclarecido. Certo? Então, se nós vamos analisar, o povo não sabe votar, nós vamos analisando como é que os militares se comportam, como é que eles veem a política, os civis, certo? Nós vamos vendo que eles se consideram com destino manifesto escolhidos para governar, entendeu? E não o povo através de eleições. Tanto isso é verdade, né, que nós vivemos duas ditaduras, fora o governo Dutra, que foi um governo repressivo, um governo reacionário, conservador, católico, pró-norte-americano, reprimiu o movimento sindical, caçou o Partido Comunista e o mandato dos seus senadores e deputados. Então, nós temos que... Eu sempre apelo para a história e para o momento atual. Aliás, José Murilo de Carvalho, que é um estudioso da questão militar, tem um clássico, Os Militares e a Política, ele fez uma nova edição em 18, onde ele, na prática, diz que o militarismo está de volta, entendeu? Fora que agora fizeram uma reforma da Previdência e tem um orçamento para as Forças Armadas sem limites, entendeu? Uma reforma da Previdência que é uma coisa quase inacreditável que eles tenham feito, entendeu? Que deram paridade, integralidade, não tem limite para se aposentar, a metade se aposenta com 50 anos, a verdade é essa. Ajuda de custo, verbo de representação, gratificação de estudo, 45% de aumento, o tema tinha dado 23%, e nós estamos vendo como é que a ocupação de cargos públicos pela elite, chamados zumbis, antes era uma exceção, agora é generalizado. Ora, se a sociedade ou as elites do país se recusam a ver esse aspecto, porque o que está ficando claro é que essa última semana os principais órgãos que têm se oposto ao Bolsonaro, até pela política contra eles do Bolsonaro, de censura e de sabotagem, retirando a publicidade e pedindo para os anunciantes não publicarem anúncios nos jornais e na televisão. Tudo. Se notarmos, os principais articulistas da Globo e de outros meios de comunicação estão começando a chegar no impeachment, porque já estão dizendo que o Bolsonaro vai implantar um regime autoritário, que ele não tem limites. Pois é, quando você fala que as pessoas se iludem, achando que os militares não vão apoiá-lo num autogolpe, né? Eu concordo com você e vejo, e não consigo enxergar quem
lá dentro está se opondo ao Bolsonaro. Eu nunca vi nenhum general fazendo declaração dura contra o Bolsonaro. Fora o Santos Cruz, que volta e meia faz algum reparo ou outro, você enxerga alguém ali dentro, na Marinha, na Aeronáutica, fazendo essa oposição? Eu nunca vi. A Marinha e a Aeronáutica são duas incógnitas porque elas estão em silêncio. Agora, eu vou te dar um exemplo que diz tudo sobre o pensamento médio, pelo menos, das Forças Armadas. Sim. O Vilas Boas fez um elogio à Regina Duarte. O que nós estamos esperando mais? O que nós esperamos mais? O homem que é considerado a reserva moral, o chefe espiritual do Exército, faz uma apologia, uma elegia, né, a Regina Duarte. O que nós podemos esperar? Ou seja, a ditadura militar. Então, outra coisa é que eles não tenham condições, ou que eles não concordem em fazê-lo, porque é o Bolsonaro. Porque, por outro lado, se nós observarmos, os militares que estão dentro do governo, quando o Bolsonaro vai cometer um erro que pode lhe custar o cargo, eles evitam. Eles fazem o Bolsonaro recuar, porque ele sabe do limite da sociedade. O Bolsonaro não mede muito isso. O Bolsonaro pensa nas milícias que ele tem na base, núcleo duro dele, no apoio que ele tem de 32%, no apoio evangélico, de setores das classes médias, do pequeno e médio empresariado, do comércio, do varejo, de empreendedores, a classe média que ascendeu, inclusive, na era do PT. Isso que ele pensa. Porque, se você olhar as grandes indústrias, o capital cosmopolita, industrial, você vê que eles estão mais com a posição da oposição liberal de direita, da Globo, da Folha, para falar dois órgãos que são importantes de imprensa. Porque o PSDB, o PMDB e o DEM estão fora da política do Centrão de fazer um acordo com o Bolsonaro, mas também estão fora do impeachment. O que o Bolsonaro está apostando é formar uma maioria com o Centrão e com o Fux na presidência e um novo ministro se garantir no Senado, e com o Aras, porque o Bolsonaro ele aparelhou a Receita, o COAF e o Ministério Público o ano passado, e agora concluiu o aparelhamento da PF, que ele começou a pressionar pelo controle da PF, pessoal, porque o Moro também controlava a PF, né? Porque nós estamos falando que o Bolsonaro queria controlar a PF, mas o Moro só nomeou gente do Paraná para a PF. Ele pode controlar a PF, o Bolsonaro não pode. Nós sabemos que os objetivos do Bolsonaro são impublicáveis, porque a relação da família com as milícias e das milícias com o assassinato da Marielle e do Anderson, que é o mais grave de tudo que significa milícia. O Laranjal, as rachadinhas, o patrimônio da família, os problemas dos filhos, entendeu? Quer dizer, o Bolsonaro sabe-se lá o que mais, né, Zé? É isso que eu falo. Esse dia eu estava relendo Cícero, né, sobre as catilíneas, né? E serve para o Bolsonaro. Se você ler a primeira catilínea, o primeiro parágrafo, né, número 1, você vai ver que serve para ele. Porque depois começa a falar, né? Começa a falar do Senado romano, começa a falar das classes sociais de Roma, mas primeiro, se você traduzido para o português, serve para ele, aonde estiveste, né, na semana passada. Então, eu acredito que o cenário é um cenário de tremendo, só instabilidade, que é o óbvio ululante, né? Uma instabilidade porque a pandemia agravou a crise econômica que já havia, a ação do governo, né? Agrava, porque vem a crise. Por isso que o dólar está chegando a 6, e por isso que o mercado começa a... Quando os articulistas começam a falar que tem sim que caminhar para o impeachment, é porque chegou no limite. Porque pensa bem, o Bolsonaro, mais 2 anos e meio. O país suporta. O que vai acontecer se ele conseguir desmobilizar a sociedade no isolamento social? Principalmente, porque vai entrar em colapso tudo. Não é só o sistema hospitalar, que o sistema de MLs, cemitérios, de ambulâncias, tudo. E a sociedade vai cair, vai entrar em pânico, em desespero, porque a sociedade já está no estado de espírito, só olhar as pesquisas. Porque imagina a angústia, o medo e o pânico daqueles que não têm condições de se isolar, que precisam trabalhar, dos que estão na frente. O que o Bolsonaro faz é mais covarde, né? E só por isso ele devia ser impedido. O que ele expõe os médicos e enfermeiros, todos os servidores técnicos em geral, e todos os servidores administrativos de limpeza, segurança, limitação, de todo o sistema hospitalar brasileiro, é uma coisa, os funcionários todos, fora todo o pessoal médico e técnico, é uma coisa inacreditável o que ele está fazendo, uma coisa inaceitável, né, o que ele está fazendo.
Então, eu vejo que também, acho que o limite, a sociedade vai... Se nós olharmos as pesquisas, eu prestei atenção nisso, no baixo eleitorado, nos pesquisados de baixa renda e baixa escolaridade, é alto o apoio ao isolamento. Agora, eles querem condições, e o governo foi aprovado no Congresso porque a oposição de esquerda e de direita aprovou, né? Aliás, o Centrão teve um papel importante e nós, da oposição, né? Começando pelo PT, que é o maior partido, tivemos um papel importante. Por outro lado, se nós observarmos a juventude, está dando quase 70% de reprovação do Bolsonaro na juventude, dá 62%, nas mulheres é 10, 15 pontos. Por quê? Por causa da liberdade, por causa do obscurantismo, do fundamentalismo religioso, do falso moralismo do Bolsonaro, entendeu? Tudo isso. A juventude se dá conta que vai perder a liberdade. Claro. Não é só o desemprego, né? Até porque, tanto é isso, que se você observar as outras pesquisas, a juventude tem um grande apelo a ela, o individualismo, o consumismo, a ideologia da prosperidade e até carreiras militares. Então, o problema é mais mesmo o comportamento, né? A moral, o modo de vida, que o Bolsonaro ameaça a liberdade do jovem e da mulher. É evidente que o machismo dele, né? A homofobia dele, o machismo. Não, e o governo publica uma foto da propaganda do Pró-Brasil de crianças loiras de olhos azuis, uma coisa escancarada, entendeu? Mas num país completamente mulato, negro. Mas você disse que os militares contêm eles nas maiores maluquices, mas andar de jet ski no dia dos 10 mil mortos, ninguém conteve ele ali. Mas, veja bem, é preciso, pelo menos no Palácio do Planalto, não parece que os militares discordam dele. E uma parcela do empresariado também concorda com ele. Sim. Uma parcela expressiva do empresariado dá entrevistas dizendo que é preciso sair do isolamento, precisa cuidar da economia. O que é uma idiotice total, porque se nós sairmos do isolamento e agravar, como vai agravar, porque agravou nos outros países a pandemia, aí que a economia vai demorar 2, 3, 4, 5 anos. É uma coisa lógica, não é uma coisa impressionante. Então, no fundo, é uma visão curto prazista suicida. Suicida do ponto de vista, inclusive, burra, do ponto de vista deles. Entendeu? Então, eu tenho procurado olhar muitas pesquisas e conversar muito com os responsáveis pelas pesquisas nos institutos, como eu tenho procurado conversar com os partidos políticos. O que eu vejo é que há um consenso praticamente que é impossível o Bolsonaro permanecer na presidência. O problema é que existe um Supremo, uma Câmara, né? Existe o Mourão e existe principalmente a tutela militar. Até onde os que não querem pedir o impeachment o fazem por causa da tutela militar ou por causa do medo da oposição de centro-esquerda e de esquerda, porque está escondido na sociedade, não se fala nisso, se fala o contrário, né? Que o PT está em crise, que o Lula não tem protagonismo, que a esquerda não se une. Mas a verdade é que o Haddad... Quantos votos o Haddad e o Ciro conseguiram no primeiro turno? Quase 40 milhões de votos. Aliás, quantos votos Lula, o Brizola e o Covas obtiveram em 89? 44%. Há no Brasil uma força política social eleitoral de esquerda, centro-esquerda, de 45% do país. Acabou de se manifestar em 18, naquelas condições que eram as piores condições que nós já disputamos desde 89. Põe pior nisso. E a figura do Lula, que estava no centro, preso, e a Dilma já derrubada por um golpe. Então, tem esse elemento também quando pensa em fazer impeachment. Mas o que será? Qual a alternativa? Fora da incógnita do que o Mourão vai fazer. E se o Mourão pega o pró-Brasil, tira o Guedes e faz uma outra política econômica, mesmo autoritária, mesmo pró-capital, financeiro, bancário, mas de outro tipo? Que, aliás, o mundo está caminhando para isso, para a desglobalização e para mudanças na política, que vai depender da disputa que vai haver em torno disso, porque vai haver uma disputa grande em vários setores do empresariado, das burguesias, tudo, e vários setores de esquerda. Né? Em todo o mundo haverá Nós não passaremos essa pandemia. Em 2008, 2009, 11 e 12, se passou sem grandes mudanças. Pelo contrário, aprofundou e agravou.
mas duvido que consigam fazer isso de novo agora em 21, 22. Desculpe. Mas o senhor tem prioridade sempre. Só para atualizar aqui, os números do Ministério da Saúde acabaram de sair. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 749 mortes. O total de mortes pela Covid-19 chega agora a 13.149 e o total de casos já ultrapassa os 188 mil. O Brasil, inclusive, ultrapassou a França nesta quarta-feira, se tornando o 6º país com mais casos em todo o mundo. Agora, só para aproveitar, ministro, esse último ponto que o senhor destacou, tem muita gente perguntando nas redes sociais sobre essa falta de diálogo, essa falta de entendimento entre o PT e Ciro Gomes, né? Essas divergências que vêm se acumulando, principalmente desde as eleições de 2018. Como o senhor enxerga isso e até que ponto o senhor acha que isso impacta negativamente esse processo de reorganização do campo progressista diante dessa radicalização do bolsonarismo? Como do lado de lá, que está muito dividido, né? Porque o bolsonarismo agora está dividido do humorismo lavajatista. E a direita está dividida entre o centrão e a oposição liberal, vamos dizer assim, que o PSDB, o DEM e o MDB representam. Veja bem, na Câmara dos Deputados nós conseguimos um bloco sólido entre a Rede, o PV, o PSOL, o PCdoB, PT, PDT, PSB e PCdoB. Temos conseguido um diálogo com as fundações dos partidos também. E medidas várias com relação à política ambiental, educacional, científica, né? A política externa. Há uma confluência de forças de centro-direita com as forças de esquerda, inclusive nos temas ambientais, de política externa, né, de censura, de repressão, né, de direitos humanos. Então, nesse sentido, a situação não é assim de divisão. O que acontece é que cada partido tem a sua agonia. O PCdoB não fez 1,5% de votos em 2018, depois de 40 anos de legalidade. Então, o partido fez um movimento 65 dos comuns, se aproximou do centro, que é... E as pessoas, muitos criticam. Eu não critico, eu acho que o PCdoB está fazendo, dentro das condições que ele está, o que ele precisa ser feito. E renovando, né? O PDT virou um partido cirista, antilulista, aparentemente, e antipetista aparentemente, mas há setores do partido que, evidentemente, não concordam com isso. Eu viajei para vários estados do Brasil e senti isso. O PSB vinha num processo, uma conferência, uma autorreforma, houve uma operação política. Aprendeu o Ricardo Coutinho, mas o partido está... E o PSOL, que se aproximou dessa frente, encontra uma resistência dentro muito grande, inclusive com anúncio de disputar prévia contra o Boulos em São Paulo e o Freixo no Rio. Então, nós temos nossos problemas. O PT sofreu de 2015 a 2018, certo? Não só o golpe militar, processo sumário, política de exceção que levou à prisão do Lula, como a derrota de 16 nas eleições de 18. Então, a nossa situação também é... Nós estamos fazendo um esforço para agregar isso. Inclusive, o diálogo é permanente entre a Gleice, a nossa presidente, e os presidentes partidos. O Lula está mantendo uma postura, certo? O Paulo Nogueira Batista fez uma semelhança com o futebol. Diz que ele está jogando como o Gerson. Eu até perguntei, né? Porque em 70 eu estava em Cuba fazendo treinamento militar. Me lembrou que foi na Copa de 70. A gente ouvia futebol pela rádio rural em ondas curtas. Cara. Vamos esquecer que não existia internet, televisão, nada disso. A televisão estava nos seus primeiros passos também, ainda que já estava bem avançado. Então, há uma realidade que é essa cisão que existe entre o lulismo assim, e o cirismo, vamos dizer assim. Mas a verdade é que sem o PT e Lula não tem alternativa de centro-esquerda no Brasil, entendeu? Então, nós vamos ter que nos entender, nós estamos obrigados a nos entender. Daí o esforço do Haddad, o Tarso Genro, de dialogar com o Ciro. Foi um excelente sinal a carta pedindo a renúncia do Bolsonaro, do Haddad, do Ciro, do Boulos, do Dino e dos presidentes de partido, inclusive a nossa presidente, a Gleice, assinou. E ela tem procurado construir com os outros partidos, e os nossos líderes na Câmara e no Senado têm trabalhado junto. Isso já é um avanço. E muitas representações, inclusive na Suprema Corte,
tem sido feita em conjunto por partidos. E o PT, inclusive, tem, muitas vezes, ficado no segundo plano para fortalecer essa política unitária. Pode observar isso. Nós temos procurado fazê-lo. Então, o Lula também não pode ser acusado que está atropelando ninguém, ocupando espaço de ninguém, porque ele tem sido, ele tem falado, comparecido, foi inclusive no 1º de maio, e para ele havia muitos setores do PT que não queriam que o Lula fosse, que nós não fôssemos. Ele foi, naquela apresentação digital virtual. São sinais que nós temos condições. A questão é que nós precisamos, como tem 2 turnos no Brasil, o que nós temos que construir é menos uma candidatura única, até porque não sabemos nem quem são os candidatos, né? Ou se vai ter eleição? Certo. Mas o que nós precisamos construir é um programa pós-pandemia. Agora nós temos que cuidar da pandemia. A responsabilidade nossa agora é solidariedade social, legislação para proteger a economia popular, certo? A renda popular e a economia do país. Argentina, né, Zé? E a economia do país também, independente que nós não concordemos com as medidas ultraliberais, né? E nós temos que, nas redes, né, ocupar o nosso lugar, no parlamento, nos bairros, principalmente na solidariedade social, né, e fazer a luta contra o fora Bolsonaro, impeachment já. Esse é o nosso papel agora. Nós temos que começar a pensar, se eles não pensam, porque, veja bem, há uma coisa inacreditável, né, assim, no Brasil. Vem um desastre natural, que no caso aí se expressou como uma pandemia, um problema sanitário e humanitário, porque é um problema que atingiu a humanidade toda, e o Brasil, as Forças Armadas, o governo, não tem um plano, não tem defesa civil, não tem um plano. Não foi assim com a lama lá nas praias. Eles estavam completamente despreparados. Não, mas para que nós gastamos 120 bilhões com essas Forças Armadas? Para que a CNI gasta esse dinheiro que gasta, né, do imposto sindical? Tem todas essas estruturas de consultoria, de análise, de pesquisa, departamentos, que toda hora aquele lobby no Senado e na Câmara, em todos os lugares, toda essa competência técnica, e não tem um plano de reconversão para produzir máscara, luva, respirador, aparelhos de proteção individual. Quer dizer, com essa indústria de confecção que o Brasil tem, as maiores do mundo de moda, com a indústria de base que o Brasil tem, de bens e insumos, bem intermediário, o Brasil é um país industrializado, o Brasil é um país... Você vê o Lancet, o que fez a explanação para a televisão brasileira sobre o editorial do Lancet, a revista britânica mais tradicional e mais importante, dizendo, na verdade, que o Bolsonaro era o principal problema do Brasil era o Bolsonaro, né, na pandemia, com outras palavras, evidentemente. O que ele disse? O Brasil é uma potência científica. E é outra coisa que nós não principalmente desenvolvemos. Nessa área de saúde pública, né, Zé? Nós somos em todas as áreas. Senão o Brasil não teria míssil, o Brasil não teria enriquecimento de urânio, né? O Brasil não teria... Me diz uma coisa, e como é que você está enfrentando aí a pandemia? É mais difícil ficar preso ou quarentena? Bem, prisão é uma violência não só ética, moral, mas também uma violência psicológica e humana. Entendeu? Não tem comparação, prisão, né? Não tem nada tem comparação com a prisão, porque você perde a tua liberdade. Né? E você está sendo acusado e processado e condenado, né, por um crime que não cometeu, o que agrava muito. Né? Sim. Agora, evidentemente que para quem esteve preso como eu e outros, né, e centenas de milhares de brasileiros já passaram por prisão, mas no caso nosso, nós somos alguns, tivemos presos. Eu participei praticamente desde 2013, 4 anos em regime fechado, em semiaberto. 4 anos. Né? Porque eu fiquei 4 meses no semiaberto aqui em Brasília, no CPP. Evidentemente que estar em casa não tem comparação. Primeiro que eu tenho acesso à internet, né? Segundo que... Sua mulher, sua filha. Eu tenho a minha mulher e minha filha. Quer dizer, podia, agora vejo, de qualquer maneira, eu vejo as minhas filhas todo dia, né? Minhas irmãs, meus irmãos, os amigos, os companheiros, as amigas, companheiros. Então, é completamente diferente. E eu, como já tenho essa experiência, entre aspas, o que eu estou fazendo? Retomei as memórias volume 2, faço meus artigos, faço os lives, faço as articulações que dá, quer dizer, continuo atuando, leio, né? Vejo muito filme, porque acompanho as tarefas da Maria Antônia de manhã, ela tem aula das 2 às 6, agora suspenderam por uma semana porque ia voltar dia 1º, agora parece que não vai voltar mais. Parece não que vai é só voltar. dia 16.
Você está morando em Brasília ou você está em São Sim, Paulo? Brasília, Brasília. Então você sabe como é que está aqui. Então, assim, nós três aqui estamos levando bem. Felizmente, minhas filhas também. O Zeca está lá em Cruzeiro do Oeste com a mãe na casa. Estamos levando bem. Pois Minhas filhas é, estão me levando diz bem. uma coisa, e como é que tá aqueles presos lá em Pinhais? Eles continuam lá? Não, Você não, tem não tem mais notícia? ninguém preso. Dos presos da chamada Lava Jato, né? Sim. Eu acredito que todos estão em regime domiciliar, não tem ninguém lá. Está agravando muito a situação dos presídios. Você viu o Brasil o número hoje, Sim, né? por isso eu Os números são pergunto. assustadores. Por isso que o Moro foi irresponsável, porque o Moro quer explorar. No fundo, ele é um explorador do problema da segurança pública, do medo da população. Ele e o Bolsonaro são os Sim. exploradores baratos dessa questão de segurança pública, que não resolveram nada. A segurança Uhum. pública diminuiu, porque os governadores há muito tempo e as políticas há muito tempo já vinham mudando com relação à segurança pública. Essa história de colocar a rota na rua, ou então criar esquadrão da morte, né? Assassinar, nunca resolveu. Né? Agora, como foi virando uma política integrada, mas eu disse já escrevi até sobre isso, enquanto não resolver o problema do sistema penitenciário, não se resolverá o problema do crime organizado no Brasil. PT Porque poderia ter feito mais, né, Zé, nesse aspecto. ficamos devendo isso. Podíamos ter feito mais. Houve uma tentativa do Tarso Genro, ele fez uma política, o PRONAS, né, que era uma política de segurança que levava também a um programa social, um programa de obras públicas, um programa de emprego, de educação, de cultura, de apoio, de renda mínima, social, tudo. Houve a Força Nacional, houve uma política que o Márcio adotou de criar, no fundo, as penitenciárias de segurança máxima federal, uma série de iniciativas, tentativa de mudanças no Poder Judiciário, que o Lula fez uma reforma do Poder Judiciário, inclusive a súmula vinculante e outras medidas, o CNJ, o controle externo, que, aliás, foi capturado pelo corporativismo, pode-se dizer. Né? Então, nós fizemos muita coisa, mas realmente houve uma discussão no começo do governo de criar a Secretaria de Segurança, o Ministério do Interior, que seria no passado. Né? Porque quando eu era criança, meu pai, que fazia política na UDN, dizia que o que interessa é relações exteriores, fazenda, casa civil e Ministério do Interior. São esses quatro. É isso que é o poder. Né? Houve criar uma autoridade nacional contra o narcotráfico, o Brasil precisa ter uma guarda de fronteira. Todos os países continentais têm guarda de fronteira. O Brasil não tem. Mas eu acredito que a política de segurança depende muito, muito de resolver o problema do sistema penitenciário. E só tem uma maneira de resolver. Todo mundo trabalhar e estudar no sistema penitenciário. Obrigatório. E separar os presos. Evidentemente que os presos têm que estar separados. Os presos não, Claro. Você não pode do jeito que e outra criar. coisa, né, Zé? Eu me lembro que eu fiz matéria para a Carta Capital sobre essa questão dos presídios e a própria questão das marmitas, de fazerem as pessoas comerem com marmitas terceirizadas, não só aumenta a questão da corrupção, como diminui a chance do preso de diminuir sua pena fazendo sua própria comida, fazendo sua própria horta, esse tipo de coisa que tem nos países ditos civilizados e que não tem aqui. Sinara, se você reunir os presos num pátio e listar 30 profissões, tudo que precisa no presídio, para reformar o presídio, para a manutenção do presídio, para dar aula, para enfermaria, para saúde, tirando a segurança do presídio no fundo, quem trabalha são os presos. Se você entrar no presídio com uma semana lá, você vai constatar o seguinte, só 10% trabalha ou 5%, porque não tem emprego fora, no semiaberto, e nem dentro tem emprego. Podia ter fábricas anexas. Para produzir o quê? Material escolar, carteiras, móveis escolares, uniforme escolar, material de esporte escolar, né? E construção civil, né? Têxtil, confecções. Né? Tem que buscar uma solução. Ou então colônia agrícola. Põe a metade em colônia agrícola, entendeu? Que é a produção agrícola. Outra coisa, é lógico que todos os presídios podem ter restaurantes e cozinha. Está Cozinha e comprovado que restaurante. os presos que fazem a sua própria comida e que produzem seu próprio alimento têm menos rebeliões nesses presídios. A minha experiência diz que preso tratado com rigor, com disciplina,
sem nenhuma regalia, mas com dignidade, Isso. trabalhando, estudando, o índice de reincidência não passa de 10%, 15%. Agora, o contrário é 60%, 70%. Por quê? Porque o narcotráfico é que protege a família e protege o preso. O narcotráfico paga a conta de luz e aluguel. O narcotráfico que vai lá e paga a bolsa de estudo do filho. O narcotráfico que manda reformar o carro da mulher. O narcotráfico que protege a filha do abuso sexual ou de um pedófilo, entendeu? É o narcotráfico que diz que aquela casa não pode ser assaltada, entendeu? Então, então o Moro... Muita hipocrisia nessa questão, né? Eles não. E jogam a sociedade, grande parte da opinião pública, contra os presos. Certo? E, no fundo, vão criando a ideologia, certo? Que é preso morto é preso bom, entendeu? Preso... Né? Bandido bom é bandido morto. Zé, falando em bandidos condenados, eu queria entrar com você, depois que o Léo falar aí sobre as pessoas que estão comentando, né, Léo? Eu queria entrar com você no assunto do Roberto Jefferson. Como você está vendo essa aproximação entre Bolsonaro e essas pessoas que eles sempre condenaram, né? O toma lá da cá. Eu quero muito ouvir você sobre isso. Eu aproveito aqui, Sinara, só para registrar algumas participações. O Paulo Samuel, o Milton, o Alessandro Arrigui, temos aqui o Diógenes participando, o Miguel Arcanjo Martins, a Carla Valdez, a Sandra Maria, Daniel Paiva. Tem muita gente aqui dizendo que espera que saia logo o segundo volume das Memórias de Zé Dirceu. Muita gente dizendo aqui que já leu o primeiro e está na expectativa para ler a segunda parte. Já tem aqui muita gente disposta a fazer pré-venda, viu, ministro? Pode completar, Sinara. Que bom, hein, Zé? Então vamos lá, vamos comentar sobre o Roberto Jefferson. Vamos. E o Roberto Jefferson é o pivô do Mensalão, né? Um cara que foi condenado e, no entanto, agora o supostamente honesto Bolsonaro se tornou o braço direito dele. Como é que é isso, Zé? O que você acha? Vamos lembrar rapidamente que o Roberto Jefferson foi condenado porque não provou que houve mensalão, né? Eu fui condenado porque chefiei o mensalão, coisa que o Supremo desmentiu, porque eu fui absolvido de ser chefe de quadrilha e de formação de quadrilha no Supremo. Veja bem, Roberto Carlos é um case da Lava Jato. Roberto Jefferson. O que eu falei? Roberto Carlos. Roberto Carlos é um case de um espetacular cantor que me embalou na juventude e me embala ainda até hoje. É um caso à parte. O Roberto Jefferson foi condenado no mensalão, cumpriu a pena, tudo, deve ter sido indultado, tudo. Depois, você sabe que até hoje o processo que deu origem à CPI dos Correios, processo criminal, até hoje não foi julgado. Porque ele é o principal réu. Até hoje ele não foi julgado. Nem é inocente, nem culpado. Muito bem. O Roberto Jefferson foi denunciado várias vezes, 40 milhões para cá, 20 para lá, no caso do AS, no caso do JBS, no caso do AS, no caso do Odebrecht. Nada disso virou investigação, porque eles têm que protegê-lo, porque ele é o primeiro delator. E delator de mentiras. Né? Só mentiras. Um grande delator. No meu caso, sobre a minha pessoa, só mentiras. E sobre o PT, o próprio Delúcio Soares, ele inventou o mensalão, né? Deu pretexto, né, para começar o que terminou na prisão do Lula. Então, é um caso, evidentemente, que a máscara, né? Mesmo assim, ele está sendo poupado pela mídia, pela grande mídia monopolista comercial. Ele está sendo poupado, porque ele não só foi o primeiro a apoiar o Bolsonaro, né, e o primeiro a tomar a iniciativa de atacar, inclusive, a mídia, como hoje ele defende, não é que ele defende golpe de Estado, não. Ele defende uma guerra civil. Com a arma e tudo, né? Não, o que eles estão propondo, o que eles estão alimentando, é um setor da sociedade bolsonarista que está armado, que está se armando, que quando o Bolsonaro prega o armamento da população brasileira, não é só por uma questão ideológica da liberdade individual, uma cópia dos Estados Unidos, mais uma coisa que ele copiou do Trump, né? Uma cópia dos Estados Unidos, mas é mais grave do que isso. É armar 30, 40, 50, 100 mil bolsonaristas, formar um exército dele. É isso que tem assustado a oposição liberal de direita, setores
das classes, vamos dizer assim, altas brasileiras, ricas brasileiras, né? Esse lado, evidentemente, que se assemelha com os movimentos fascistas, nazistas, que o Bolsonaro traz consigo, que é ter suas milícias, as milícias bolsonaristas, né? Se nós compararmos agora, qualquer tipo de comparação, certo? Com o nosso comportamento nos 13 anos e meio que nós governamos no Brasil, nós vamos tudo para o céu. Seremos acusados no julgamento final de ingênuos. Viu? É isso. Na verdade, seremos acusados de ingênuos. Viu? Ministro, nós estamos assistindo na relação com o Centrão, a relação com o Centrão é o que acontecerá no Brasil sempre se não mudar o sistema político eleitoral. Sim. E o sistema institucional, porque no Brasil não existe voto proporcional para a Câmara. É o mínimo de 8, máximo de 70. Isso deforma completamente. Não existe no Brasil. Acho que é o único país que tem isso. Né? Então, se nós não fizermos uma reforma política... Vocês já perceberam que eles nunca mais falaram em reforma política? A reforma política não era o grande problema, a corrupção não era o grande problema, o Caixa 2. Aliás, sonegação não é Caixa 2, eles defendem isso? Né? Se sonegação não é Caixa 2 não é corrupção, Caixa 2 não é corrupção, porque não existe sonegação sem Caixa 2. Então é um cinismo, uma hipocrisia sem limites. Aliás, o Onyx é o exemplo também, o modelo da hipocrisia. O que falta para o Onyx? Eles estão fazendo tudo que eles acusavam o PT de fazer. Estão aparelhando o Estado, estão criando um exército miliciano. Né? É impressionante isso. Aliás, a imprensa já disse que ele tem métodos chavistas, né? Ainda vem com essa de comparar com Chaves, né? O que é uma ofensa à memória do Chaves, mas para você ver aonde nós chegamos, né? Eu acho que aí há consenso hoje no país que com Bolsonaro não dá. Eu acho que o problema é que ele tem base social, tem base popular, porque também, Sinara, eu tenho repetido isso, e não vou deixar de falar, há um choque cultural civilizatório no Brasil também. Há um setor enorme da nossa sociedade que não aceita as mudanças que estão acontecendo no mundo e no Brasil, na família, nos valores, certo? No modo de. E é onde ele se apega, né? Você vê que no meio dessa questão toda, ele pega e faz um projeto para proibir ideologia de gênero. Isso, exatamente. Para manter ele alimenta... essas pessoas engajadas. Exatamente. Você lembra que em 68, quando nós fomos presos em Biúna, estavam fazendo um congresso, e a repressão prendeu os estudantes, eles não mostraram as resoluções para derrubar a ditadura. Isso dava a Lei de Segurança Nacional. Eles não mostraram o mini manual do guerrilheiro urbano, do Marighella, ou Diário do Che, ou mesmo algumas armas que tinham lá para a defesa do acampamento, que foi num sítio que nós fizemos, né, com 800 delegados, só nós mesmo. Né? Não foi nada disso. Mostraram a pílula anticoncepcional e a presença das mulheres, que é a exploração da questão familiar, da questão moral. Falso. Exato. Porque nós sabemos como é que era, né? Como é que as elites brasileiras sempre se comportaram. Né? As mulheres ficam em casa, nossas filhas ficam virgens, nós vamos para os bordéis. Né? E as amantes, vamos ter nossas amantes. Ô Zé, eu estava pensando, aliás, sobre essa geração de vocês, né, que está hoje com 70, 70 e poucos, vocês lutaram pela democracia e agora estão vivendo essa situação em que o militarismo voltou ao poder pelo voto. Eu sinto que essa geração está sofrendo muito angustiada com isso. Como é que você está vendo isso aí? Aldir Blanc, a própria morte do Flávio Migliaccio, né, indica isso. Veja bem, o que me conforta e me anima e me estimula é que a juventude está se opondo ao governo Bolsonaro como nenhum outro setor social brasileiro. Porque nós nos levantamos em 68, antes de mais nada, em defesa da liberdade, inclusive contra o autoritarismo familiar, patriarcal e na sociedade, na universidade. Eu sempre dou exemplo, quando eu cheguei na faculdade, os homens sentavam separados das mulheres. Os meninos de um lado, a Damares ia adorar. Eu fui um dos que comecei, no fundo, a misturar os homens e as mulheres. Veja bem, eu fui dos primeiros aí de calça jeans, sapato sem meia, cabelo comprido na faculdade. Era tudo terno e gravata. Era um cemitério proibido. Cineclube,
feira de livro, qualquer atividade cultural, política, atlética fechado, centro acadêmico fechado. E a minha geração, quando ela se levantou contra a ditadura, mas ela fez uma revolução cultural e de comportamento também. Sim. Que ela faz o cinema novo, que é ela que é. Grande parte são estudantes que vão fazer as músicas, os livros, né? Inclusive, toda a mudança gráfica que a imprensa brasileira teve depois começou nos cadernos e nos cartazes do movimento estudantil que eram produzidos na FAU. A diagramação nova, o uso da foto, tudo que nós vamos ver no Jornal da Tarde depois e na Folha, nas mudanças dos jornais, começou no movimento estudantil. Basta ver qualquer cartaz, qualquer revista do movimento estudantil naquela época. Então, a minha geração lutou pela liberdade, contra o autoritarismo. E eu acredito que essa geração, o Bolsonaro está tendo a repulsa dela, porque ela sente que a liberdade individual dela, a liberdade de criação, né? A liberdade sexual dela, a liberdade que ela pode ter profissional, né? A liberdade de ir, vir, de se vestir como quiser, certo? De ter o parceiro que quiser, entendeu? Não é, né? Tudo isso ela se deu conta. Senão não tem explicação para essa pesquisa. Até porque, eu já falei, essa juventude ela tem um apego ao individualismo também, tem um apego à ideologia da prosperidade, às profissões militares. Então, é uma questão mesmo da liberdade que está em jogo no país. Que isso é que nos leva a defender que nós temos que construir uma frente de esquerda para voltar ao governo, certo? Com um programa que responda, inclusive, à crise mundial do capitalismo e essa situação da pandemia. Mas nós temos que unir a todas as forças políticas sociais do país para enfrentar o bolsonarismo. Isso aí nós temos que, com qualquer opositor. Infelizmente, a vida é assim, é dura. Ministro, inclusive em relação a isso, só para fazer um adendo aqui, muita gente falando sobre 2022 e citando as alternativas do PT, porque recentemente, no final de abril, o presidente Lula deu uma entrevista ao portal UOL e disse o seguinte: se eu tiver juízo, tenho que ajudar para que o PT tenha outro candidato e que eu seja um bom cabo eleitoral. Diante disso, é possível dizer que o nome natural para o PT, pensando em 2022, seria o de Fernando Haddad, mais uma vez? Hoje, sim. O nome é o Lula. No caso do Lula tomar a decisão de não ser candidato, ou se nós não conquistarmos o que fará da democracia brasileira uma democracia pela metade, não reconquistarmos seu direito político, anulação ou inocência dele, nos processos, o arquivamento dos que não estão julgados ainda, nós teremos o Haddad, porque o Haddad ele teve a votação que teve, nos representou muito bem, joga um papel político importante agora. Mas nós temos outros nomes, tá? Felizmente. Temos o Flávio Dino, eu ia falar exatamente isso. Temos o Ciro Gomes e o Flávio Dino. O Flávio Dino está no nosso campo de diálogo, de ação conjunta, né? De construção. O Ciro se apartou, que é o direito dele. Eu não estou fazendo nenhum juízo, não estou criticando, não, porque eu acho que ele tem o direito. Não quero entrar nessa questão. E temos Jacques Wagner, o Rui Costa, as lideranças vão surgir. O Boulos vai crescer com o tempo. Bom, felizmente, nós temos outros nomes e surgirão outros. Por quê? Até porque o Brasil que deu origem ao PT não existe mais. A desorganização, a reorganização, vamos dizer assim, com a desestruturação do mundo do trabalho, nós já estamos entrando na inteligência artificial no Brasil, apesar que nós estamos atrasados na robotização e na automação. E hoje a classe operária industrial, que deu origem ao PT, é 10% da população econômica empregada do país. A maioria é serviços, comércio, transporte, telecomunicações, né? Logística em geral. Então, nós vemos outras. O desemprego altíssimo, informal, autônomo, são 40 milhões, dá tudo junto. Então, nós estamos vendo uma outra realidade, que o movimento sindical vai ter que se adaptar, que foi muito golpeado pelo desemprego, reforma trabalhista, previdenciária, fim do imposto sindical, agora que está se reposicionando, inclusive, em função da pandemia. Então, é preciso levar em consideração tudo isso. Nós temos que ter novas lideranças. E a juventude, felizmente, está indo para os bairros, está indo para a solidariedade social há tempos. Grande parte da juventude progressista de esquerda tem ido para os bairros. Porque quando nós nos ausentamos do bairro e o João Paulo II reprimiu, que é isso que ele fez, a Igreja da Teologia da Libertação, os pastorais e as SEBs, esse vazio foi ocupado, primeiro,
pela direita, vereadores, deputados, né? Entidades de direita, tudo. E organizações, inclusive empresariais, foram ocupando. Depois, pelas igrejas neopentecostais. Quer dizer, a nossa ausência contribuiu para isso também. Então, nós temos que fazer um giro para isso. Como tem que fazer um giro para as redes. Nós atrasamos muito a entrada nas redes. Foi desde 2008, desde Obama estava claro que as redes eram fundamentais. Em 2016 ficou escancarado na Grã-Bretanha. Enquanto isso, né? Ficaram investindo ainda no marketing político caríssimo, né, Zé? Não, nem me fala. Isso aí é um... Milhões! Isso aí é um capítulo da nossa história que chama-se jogar dinheiro fora, pelo ralo, como se dizia antes. Né? 7 milhões de reais, pelo amor de Deus. Tem necessidade. Zé, então, eu acredito que... Sim. Quando você fala, voltando um pouquinho aqui, sobre essas questões morais que o Bolsonaro volta e meia joga e tal, e muita gente no nosso campo diz assim, olha só, isso aí é diversionismo, ele está querendo tirar a atenção para as coisas realmente importantes. Na minha opinião, essas coisas são o cerne do projeto dele. Essas coisas não se apartam do projeto dele. Qual a tua opinião sobre isso? Concordo com você. E outra coisa, o Bolsonaro tem estratégia, tem método e tem base social. Podemos não concordar, podemos considerar que é suicida, né? Mas ele tem. E outra coisa, ele tem no governo o Exército, Estado-Maior. Está totalmente militarizado o Palácio do Planalto e a Presidência da República e os ministérios importantes. Eu não sei até onde as Forças Armadas vão ficar com o ônus do bolsonarismo, porque já está se formando o ônus, vai ter pouco bônus daqui para frente. Eu acredito que nós temos que considerar essa questão como uma questão importante e temos que tratar de maneira adequada, porque nós não podemos condenar aqueles que têm um outro modo de vida, uma outra concepção filosófica, religiosa sobre a vida. Nós temos que conviver com eles. O que nós não podemos aceitar é quando eles não nos aceitam, se consideram eleitos por Deus, ou querem reprimir outras religiões, ou querem que o Estado assuma a religião deles. Nós não podemos aceitar. Agora, eles têm o direito de fazer política, eles têm o direito de ter a opção que eles estão tendo, nós temos que respeitar, até porque não tem nenhum de nós que não tem na família alguém evangélico. Isso está generalizando no país. Ou bolsonarista. Não, bolsonarista, né? Também. Como tem petistas, se nós somos um terço da sociedade e ele é um terço, nós estamos em toda a sociedade praticamente, entendeu? Então nós precisamos ter... Ele não tem tolerância para o diálogo, para o debate. Nós temos que ter. Sim. Eu sou totalmente contrário a qualquer preconceito contra evangélicos. Nós temos que respeitar o modo que eles... Nós não concordamos. Podemos tentar até convencê-los, mas nós temos que respeitar como eles querem viver, desde que eles respeitem as leis do país, entendeu? Constituição, nós temos que respeitar a liberdade religiosa. Exatamente, nós temos que eles respeitem principalmente, né, como cada um é, porque no fundo não é uma opção, não é uma orientação, a pessoa é, né, que respeite como ela não reprima o ser humano como ele quer se expressar em vida, entendeu? Porque senão eles também vão ser sujeitos à repressão. Nós conhecemos a história da humanidade. A pior guerra que tem é a religiosa. O pior conflito que tem é o religioso. Nós estamos vendo no mundo isso. Acabamos de assistir 30 anos disso. Né? Nós estamos assistindo há 30 anos isso. Nos últimos 10 anos só se agravou isso, né? De 2010 para cá. Né? Só se agravou. Xenofobia, né? Então nós temos que lembrar que a Europa está vivendo uma crise gravíssima. Que o Trump está desglobalizando os Estados Unidos. Não é que vai acabar a hegemonia do capital financeiro e o capitalismo vai entrar numa crise final, mas está havendo uma desglobalização, talvez surjam, se não houver um pacto mundial que reorganize o capitalismo, normatizando de novo, como foi Bretton Woods depois da Segunda Guerra Mundial, o que vai haver são blocos regionais interrelacionados, e o Brasil seria, na América do Sul e Latina, principalmente a América do Sul, um país que pode integrar a América do Sul econômica e politicamente e ter voz no mundo. É evidente que a Turquia já é uma potência, o Irã, a Rússia, a China, a Índia, vão surgindo as potências. A União Europeia está vivendo um momento de crise gravíssima, porque não é só a tensão da pandemia, da saída da Grã-Bretanha, do nacionalismo. É uma crise demográfica, que não vai ter europeus,
Eles não aceitam a imigração, do nacionalismo xenófobo, né? E, ao mesmo tempo, de uma estagnação econômica da concentração de renda. Há uma estagnação econômica. E a Alemanha, que é o banco da União Europeia, para se autoproteger, não fez as mudanças quando veio a crise que levou a Grécia, a Espanha e Portugal. Agora a Alemanha está querendo ficar fora, não quer enfrentar o problema como União Europeia, né? Não quer enfrentar. Apesar de ter uma moeda única e ter um parlamento e ter normas importantíssimas únicas, que levaram, inclusive, a Grã-Bretanha a sair, agora não querem o Banco Central ser o Banco Central mesmo da crise da pandemia, vamos dizer assim, né? Então, Léo, dá é uma tempo de eu situação... fazer mais uma perguntinha? Pode fazer a sua última, Sinara, depois eu faço a minha última também. Tá bom. Zé, você falando sobre isso, sobre a Europa, sobre conjuntura mundial, o Mujica falou que é inexorável a subida dos países asiáticos, né? Os países asiáticos estão em ascensão e a Europa e os Estados Unidos vão perder cada vez mais importância no cenário mundial. Eu falo isso e ainda vejo algumas questões assim, tipo, tem muita gente, você vê no Netflix, assistindo produções da Coreia do Sul, né? Uma coisa que nunca foi imaginável pela gente. Você concorda com o Mujica que a Ásia vai crescer? Concordo. Isso não significa que os Estados Unidos vai perder a importância no mundo, porque os Estados Unidos não é mais uma república, é um império. Império é império. Nós conhecemos impérios como foram. É um império. Por isso que ele faz a guerra. Ocupou o Iraque, o Afeganistão, ia ocupar a Líbia, ocupou a Líbia. Ia ocupar a Síria, não ocupou porque o Irã, o Hezbollah, de certa maneira, a Rússia e a Turquia impediram, cada um por causa dos seus interesses, certo? Mas também para impedir que os Estados Unidos... Eu vejo que realmente haverá um outro cenário mundial, e o Celso Amorim tem dado entrevistas sobre isso, e são entrevistas que nos orientam muito bem. Acredito que haverá sim, porque a China já é tecnologicamente, já alcançou os Estados Unidos, e economicamente também. A guerra que o Trump faz comercial é mais por causa da hegemonia tecnológica, porque o 5G virou um grande problema, porque depois de... Quer dizer, o satélite chinês, a marcha 5, foi e voltou de Marte. Então, os chineses já alcançaram. E, ao mesmo tempo, 800 milhões de chineses saíram da pobreza e continuam o desenvolvimento econômico esprairado sobre toda a economia e pela Ásia. E eles têm já praticamente um BIRD da Ásia, um FMI da Ásia, a moeda deles tomaram uma medida com relação ao dólar importantíssima agora, algumas semanas atrás. Então, os chineses e a Indonésia está crescendo. Quer dizer, há o Vietnã, há uma outra realidade na Ásia que se olhar fora. O papel do Japão, que vai ter que se definir. E também agora, vamos ver como... Porque vai haver uma disputa política mundial entre as forças burguesas, vamos dizer assim, capitalistas, e entre as forças de esquerda, socialistas, populares, sobre como sair da pandemia e o que será o mundo depois. Porque até onde vai ser possível explorar as grandes cidades serem como são, até onde vai ser possível explorar a terra como está sendo explorada, os recursos naturais. Quer dizer, o Brasil vai continuar com essa agricultura com agrotóxico, com essa concentração de terra que tem, ou vamos fortalecer o cooperativismo, a agricultura familiar, a agroecologia, as cidades. Nós vamos continuar, não vamos fazer uma reforma urbana? Vai continuar isso. As cidades crescendo. Nós não vamos interiorizar o desenvolvimento, vamos descentralizar a industrialização brasileira. Quer dizer, isso é a reforma tributária, bancária, financeira e política vai ter que ser feita no Brasil. Se não fizer, vai aprofundar o modelo que o Brasil não cabe, que é a reedição do Brasil como nação soberana, como projeto de desenvolvimento com o povo participando, esse do Guedes, do Bolsonaro. Isso aí é uma tragédia para o Brasil. Ministro, eu quero encerrar nossa entrevista falando sobre um assunto muito pedido aqui no chat, porque o senhor também falou sobre a pressão psicológica, sobre o sofrimento de uma prisão política. Então, acho simbólico que a gente encerre essa live falando de Sérgio Moro. Afinal de contas, sem o Moro, não haveria o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro era um deputado do chamado Baixo Clero no momento em que eclodiu a Operação Lava Jato. E agora o Moro virou talvez o principal alvo das milícias digitais bolsonaristas depois de sair do governo. E cada vez mais o Moro vai tentando se descolar do que sobrou
do governo Bolsonaro. Eu queria que o senhor terminasse essa live fazendo uma rápida análise sobre o papel de Sérgio Moro no governo Bolsonaro, antes e durante, e como se dá esse movimento do Moro de tentar se afastar do que ele ajudou a colocar no poder. O Moro foi determinante para o impeachment, para a retirada do Lula da disputa eleitoral e para a vitória do Bolsonaro. Inclusive, os fatos, as vísceras da Lava Jato foram expostas por Intercept. Mas como a Globo censurou, e pior que tem outros órgãos que dizem que a Globo não censurou. Agora ela vai ser exposta pelo bolsonarismo. Mais cedo ou mais tarde está sendo exposta. Porque não só foi criado um código de processo penal e uma Constituição na República de Curitiba. O nome República de Curitiba diz tudo. E o Supremo foi leniente, foi conivente, tanto com o golpe contra a Dilma, quanto com relação às ilegalidades da Lava Jato, que agora estão expostas. Ela foi um instrumento político. O mais grave, tudo indica, articulado com o Departamento de Justiça, com a CIA, com o FBI, com os Estados Unidos, que levou à destruição da nossa indústria de serviços. O Brasil estava se transformando no exportador de capital, serviços e tecnologia. Quando um país muda de qualidade nas relações exteriores, integra mercados, faz também a integração política. Ele destruiu isso. E a Petrobras, nós entregamos o pré-sal, a reserva e, o mais grave, a renda do pré-sal, que ia fazer uma revolução tecnológica de saúde e educação ambiental no Brasil. E o desenvolvimento da indústria, porque o pré-sal ia arrastar toda a indústria, como a indústria automobilística arrastou, porque a Petrobras estava se transformando numa empresa de energia. A pretexto de combater a corrupção, nós sabemos que é uma hipocrisia, né, da parte de quem depois se revelou na própria Lava Jato que era uma hipocrisia do PSDB, do DEM, né, do MDB, né, mas também é uma hipocrisia do Bolsonaro e das Forças Armadas, é uma hipocrisia. Eu acredito que nós estamos caminhando realmente para um Moro desmascarado. Agora, ele está sendo protegido, né, pela mídia, porque ele é um capital que eles podem usar numa disputa eleitoral, numa opção. Não vejo que a maioria das elites estejam vendo o Moro, porque depois da traição que ele fez ao Bolsonaro, ele é medíocre, né? Basta expô-lo. Quando ele é exposto a nu, sem a proteção da mídia, sem a proteção do poder que ele tinha judicial de ser juiz da Lava Jato, fica evidente que ele é mais um. Né? E não é essa figura, né? esse Formação herói. intelectual fraca. Não é esse herói, né, que aparece, que foi criado, na verdade. Aliás, as revistas Vira e Mexe têm uma recaída. Né? A Veja fez uma entrevista com ele que ele não disse nada na entrevista. É uma entrevista que ele ia dar o depoimento depois, e ele optou por, na verdade, enrolar a Veja, né? Porque se eu li a entrevista, eu não lembro. Mas por que foi feita essa entrevista aqui? Mas é muito grave tudo o que aconteceu no Brasil, porque as consequências estão aí, o bolsonarismo. O Brasil, às portas de um abismo, né? Correndo um risco de autonomia e de soberania com essa política externa que nos envergonha, como todos os ex-ministros de Relações Exteriores falaram. Então, lamento ter que encerrar essa entrevista falando do Moro, né, de mau gosto, né? Mas o tempo urge, como disse o ditado. Viu? Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade. Viu? Obrigada, Agora Zé. vou enxugar aqui a enchente que deu aqui no meu escritório. Viu? Uma boa noite. Viu? Boa Então, noite. não quero terminar sem fazer uma homenagem à memória do nosso Paulo Henrique Amorim, meu grande amigo, né? Um jornalista fantástico, um ser humano maravilhoso, né? Com muita vontade, muita personalidade, né? Faz falta, né? Muito desejo de viver, que foi um marco no jornalismo brasileiro, quem eu tive assim, o privilégio de privar da amizade, da relação dele, e privo ainda da Geórgia, eu e a Simone. E sou, assim, fã de Paulo Henrique Amorim. Está aqui no meu coração. Muito Boa obrigado noite para pelas vocês. palavras.